pessoal, estamos aqui no 6º episódio de Fazer Diferente Faz Diferença. Estou aqui com a Rê e com a convidada especial, que é a Guta Tomaskin. Guta, seja muito bem-vinda. Ela é CEO da Purple Metrics e ela foi a founder da primeira agência de startup para startups no Brasil, agência de publicidade que ela criou com a visão dela. E hoje já foi, inclusive, vendida, né? Então, conta um pouquinho pra gente, Guta. Eu primeiro agradecer por você estar aqui. É um prazer poder te receber. E conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como foi, quem te inspirou a chegar até aqui. E conta para as pessoas que não te conhecem quem é a Guta. Boa. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, muito prazer. Minha trajetória, ela começa com uma carreira mais tradicional. Eu sempre tive um pezinho na matemática e outro no marketing. Jura? Eu sempre odiei matemática. Então, matemática é a coisa mais intrínseca, assim, de mim. Quando eu era criança, isso eu nunca conto, aliás. Uhum. Mas eu participei de um programa de crianças com habilidades especiais do governo de Israel, quando eu morava em Israel. Uau! Que legal. Então você morou em Israel. Morei em Ainda Israel tem quando esse era capítulo. criança. Morei em Quanto Israel. tempo? 3 anos, quando Bastante. criança. Depois eu morei mais 1 ano entre a escola e a faculdade. E aí meus pais sempre incentivaram muito a criatividade e tal, para eu ir para o outro lado, não ficar muito só nas exatas. E eu acabei me apaixonando e indo para o marketing. Mas eu acabava sempre meio que voltando. Então, meu primeiro emprego foi marketing de performance, que é compra de mídia. Era no Excel, assim, que eu trabalhava. Sendo que fazendo você formou em conta. publicidade, né? E aí eu falei, cara, eu quero ir para uma coisa mais criativa. Aí fui para branding. Tive uma carreira tradicional em grandes agências de branding e de publicidade. E aí, em 2017, fundei a Brand Gym, que é uma agência de branding, não de publicidade exatamente. Conta para as pessoas a diferença, então. Que eu já comecei errando, né? Falei publicidade. É que publicidade é quem compra, assim, a diferença técnica, em geral, publicidade é quem compra mídia, compra os espaços publicitários e faz as campanhas de comunicação. A agência de branding, ela faz a marca, a estratégia, o posicionamento, o conceito, como que é o tom de voz, como que é o visual, e isso depois é desdobrado por uma agência de publicidade ou pela própria empresa. Tá claro, não Legal. necessariamente tem a compra de mídia em si, Nunca né? tem. Tá. E, enfim, aí fundei a Brand Gym. A Brand Gym era... A lógica era, cara, tem um mercado acontecendo aqui, né? Foi a primeira vez que eu vi um mercado que ia acontecer, que era o mercado de tech. E nisso você estava onde quando você resolveu fundar a Brand Gym? Quando eu resolvi fundar a Brand Gym, eu estava saindo de uma agência de branding e indo para uma agência de publicidade. Tá. Como especialista de branding. Foi meio que nessa mudança. Que eu queria ir mais para a prática. E você era planner na agência? Eu fui planner. Tá. Eu era de estratégia, né? Que é planner, é a mesma área. E aí, de branding. E aí eu era a pessoa, como eu tinha tido essa experiência mais tech, porque mídia de performance era Google Ads, Buscapé, rede social orgânico, parcerias de conteúdo, afiliados, todo o tráfego na prática, orgânico e pago, era minha responsabilidade. Qual foi o ano disso, Guta? 2008 e 2009. Eu te pergunto porque hoje em dia é um assunto muito falado, mas naquela na época não era, Eu né? sempre fui uma pessoa meio que as coisas, sabe? Tipo, eu Tem sempre visão. de coisas que vão ser, né? Tipo, a minha trajetória inteira, ela é assim. Em outras palavras, visionária. Sei lá, early adopter, Early vai, adopter. sabe? Tipo, porque Perfeito. não era assim, eu não tinha a visão de que, esse mercado vai acontecer, mas eu gosto dessas coisas que estão começando, sabe? Sim. E por que fundar a sua própria? Então, Como que aí veio esse eu acho que clique? foi uma coisa meio que eu não consegui não fazer, sabe? Legal. Então, Viu a coceirinha. eu percebi. E aí eu era a pessoa que entendia de tech. Uhum. Porque eu entendia o que era um traqueamento, um ROI. Eu falava uma linguagem de mídia digital que ninguém falava. E até hoje não Usando fala. até esse seu lado analítico da matemática lá de trás, Isso, né? e aí eu tinha um olhar, cara, essa conta não fecha. Tipo, esses projetos, eles estão caros, a gente não tá olhando a gente não tá falando de como que isso vai trazer resultado. Eu já tinha isso, esse incômodo em mim. E aí a minha solução era, eu quero ir mais pra prática, pra vida real. E eu quis mudar pra publicidade numa lógica de eu quero ir mais pra ação, né? Porque eu tô achando que eu tô muito no conceito. Na verdade, branding tava fora de ação, não eu necessariamente, entendeu? O mercado inteiro. E eu falei, cara, esse mercado de startup acho que vai acontecer. Essas são as futuras maiores empresas do mundo. E elas estão começando sem o raciocínio de branding, elas precisam.
E tem um problema meio cultural aqui que impede que os grandes façam. E aí eu comecei a fazer em paralelo. Então, assim, o nome Brain Gym, ele foi criado, na minha cabeça, assim, no fim de 2014, mais ou menos. 3 anos antes, tá? De onde veio esse teu repertório para ter essa visão de que esse aqui tá ultrapassado e dá para fazer... Foi trabalhando. Eu tava já nesse mercado há um tempo, né? Mas no Brasil você também teve experiência lá Não, fora? aqui. Já aqui no Brasil mesmo, É. com as tuas agências que já tinham passado, né? Trabalhando, eu liderava um monte de projeto aqui, mais enterprise, mas atendia muita coisa tech, porque eu tinha mais essa pegada e tal. E falei, cara, tem uma coisa acontecendo aqui. Tem um mercado que vai ser grande. Eu achava que ia ser grande. E ninguém tá fazendo isso. E aí visionária mesmo, né? Porque quando a gente pensa em 2008, o mercado de startups... calma. Isso, 2008 eu fui mídia de performance. Isso foi 2015, 14, 15. Tá. Ah, legal. Mas tá. ainda assim... Mesmo assim, E aí comecei a fazer meio que em paralelo. Então eu tava numa agência de publicidade e fazia... E meu chefe, na época, até hoje, a gente é próximo, e ele fala assim, cara, eu sabia que você ia sair para empreender. Que legal. E aí eu fiz, por exemplo, a estratégia de marca do PicPay em 2015. Que legal. Como já era uma ideia de fazer uma metodologia. Já com a Brain Gym. Já tinha esse nome, só que ainda era muito embrionário, assim, era um protótipo. E de onde veio esse nome que você falou? Veio na minha cabeça, assim? Eu tava malhando. Ah, maravilhoso. E aí eu fiquei assim, é porque eu tava organizando um workshop, e aí eu tava usando uma metodologia de inovação, talvez você já tenha trabalhado lá no Cubo, que é de você pegar, você cruza os formatos. Então, assim, por exemplo, você vai fazer um programa novo de TV, aí você bota, sei lá, você pode fazer auditório, você pode fazer, sei lá, novela, você pode fazer jornalismo. E aí você cruza com gênero, comédia, terror. Aí fala, nossa, eu vou fazer um documentário de terror. Tipo, assim você acaba fazendo coisas novas, porque você cruza o formato com o modelo, sabe? E aí eu ia fazer isso, eu nem lembro agora o caso, mas eu lembro que eu tava com isso na cabeça. E aí eu fui malhar no almoço, falei, uma academia de branding. E aí, tipo, daí começou essa... Foi esse o primeiro gatilho. Que legal. Mas tinha toda uma história, cada marca ia ter um personal trainer, que era a ideia que tivesse alguém que acompanhasse, meio que essa ideia de brand manager. O branding da sua própria branding. A ideia era como se você fosse ter um brand manager, depois não foi assim, mas enfim. E aí eu fiquei 2015, 16 e metade de 17 tocando a Brain Gym em paralelo com o trabalho, só que era trabalho assim, publicidade é alta performance. Gente, então enquanto você criou a Brain Gym, você estava em uma agência trabalhando? Eu considero essa pré-Brain Gym, mas eu estava em uma agência trabalhando como supervisora de planejamento, que no Rio é um cargo que equivale ao que São Paulo chama coordenador, eu acho. Legal. É tipo uma liderança. E tocando o projeto global, atendendo a Mil, atendendo United Health Group, L'Oréal, tipo assim, um dia intenso. Mas em geral acordava tipo 6 da manhã, trabalhava até umas 9 na Brain Gym. Aí ia pra agência, ficava até umas 8 da noite, 9, aí ia pra casa exausta, e no fim de semana eu trabalhava na Brain Gym mais um pouco. Era meio essa a rotina. Porque era o que você amava fazer. Sei lá, eu tava afim, né? Tava assim, curtindo. não é, as coisas não são tão pensadas quanto elas Lógico. parecem ser, sabe? Elas vão acontecendo. E aí, em 2017, eu recebi uma proposta para ir de novo, voltar para uma empresa de branding. E era uma coisa meio empreendedora. Então, era assim, a gente precisa reabrir a área de estratégia no Rio, porque eles tinham tomado uma decisão de mover todo mundo para São Paulo. E aí, depois acharam que o certo era ter no Rio. Então, eu ia ser gerente de estratégia e montar esse time no Rio. Então, era uma coisa meio empreendedora, tipo, intra-entrepreneur, que não tem nada a ver com empreender. Mas, enfim, na minha cabeça, na época, tinha a ver. E você veio do Rio pra São Paulo porque você é carioca, né? Sou carioca. Pegando o gancho, você veio de lá pra cá, trabalho também. Vim por causa da Brain Gym. Tá. E aí, aí falei, ótimo. Já tinha 2 anos de Brain Gym, né? Então, quando eu cheguei lá, e eu amo essa agência. Tipo, sou amiga deles até hoje. Gosto muito deles, gosto muito do trabalho deles. Mas foi uma incompatibilidade imediata, porque eu já estava na cabeça há 2 anos, fora de branding especificamente, em publicidade, como uma pessoa de especialista de branding, para manter uma consistência nas campanhas e tal. E quando eu voltei para o universo de branding, eu falei, cara, eu não acredito mais no branding tradicional. E até eu acho que funciona, e funcionava mais na época para os tradicionais, só que eu já estava com outra pegada. E aí eu falei, cara, não é isso. E aí não bateu. E sabe, quando não bate mesmo, tem vezes que você vai trabalhar num lugar e não bate. Eu adoro a cultura, adoro as pessoas, admiro o trabalho deles, mas não fazia sentido para mim naquele momento estar lá. Sim. E ainda fiquei lá fiquei 3 meses até realmente me demitir.
Ainda fiquei mais 3 depois, para contratar alguém, porque eu tava montando uma área, era uma liderança. Mas é interessante você ter tido essa percepção, né? Porque tem gente que demora muito tempo pra ter essa percepção de que realmente não faz sentido. Não, eu não Ou é tive. resistente eu não, até, né? Fica lá, vai é. ficando tentando caber em um quadrado, quando você, na verdade, não cabe. Não, eu não tive. Na verdade, assim, eu voltava chorando pra cá. É só, assim, isso é uma Nossa. parada que não acontece comigo, não aconteceu em nenhuma outra fase da vida. Eu tava mal, emocionalmente mal. E eu gostava muito das pessoas, dos projetos, mas assim, não fazia sentido. E aquela assim. pergunta, né? Por quê, né? E aí, meu pai, que é um super conservador, meu irmão é desenvolvedor, é meu sócio hoje. Uhum. E meu pai, assim, ele tem que fazer concurso público, essa coisa de Uhum, desenvolver, sabe? uhum. Assim, essa pessoa. Falou, acho que você tem que empreender. Que Falei, legal. gente, meu pai tá falando isso. Sim. E aí eu acho que veio um pouco de cara. Na verdade, não. Eu percebi que não tinha muito risco. Uhum. Porque eu tinha juntado algum dinheiro, pouco, porque eu tava tocando a Brand em paralelo Sim. e guardando. E era só você na época na Brand Gym? Era só eu. Aí, quando eu resolvi, eu chamei a Vanessa, que foi minha co-founder. Por quanto tempo foi só você? Toda a parte em paralelo, 2 anos. Os Mas 2 quando eu me anos. demiti, aí já foi junto com a Vá. Uhum. Ela já veio do início da ideia. Eu lembro a gente no escritório do contador, assim, a gente precisa transformar esse MEI numa empresa. Então foi a founder e co-founder mulher, que legal. Foi, Muito duas legal. mulheres. É. E aí, isso foi em 2017. Aí a gente considera que a Brand Gym é de outubro de 17, apesar de ser meio blurred, né? Aí foi isso, e aí a Brand Gym cresceu muito, muito rápido. Aí eu vim para São Paulo em 2019, e foi meio um crescimento meio de tech, assim. Então, em 2018, a gente dobrou... Não, peraí, 18 foi o primeiro ano inteiro. Em 19 a gente dobrou, em 20 a gente dobrou de novo, em 21 a gente triplicou. Faturamento. E um parênteses, né, nisso tudo, 20, 21, a gente teve a pandemia, que foi o momento que no começo era aquela incerteza, mas que depois as startups despontaram, e aí talvez até por isso que... Aí a gente teve um trabalho muito de base de educar esse mercado, de criar as parcerias, de construir as entradas, de fazer go-to-market, de fazer product market fit, né? Eu aprendi todas as coisas, foram laboratório na Brand Gym. E uma dúvida, esse dobrar e triplicar foi com investidor? Não, foi com zero. O investimento é 2 meninas e 2 MacBooks. E tudo orgânico? Ou vocês faziam mídia para conseguir? Não, nunca. Mas tudo orgânico. Tudo Que branding. Sensacional. E assim, mas acho que o legal desse ecossistema de startup a startup é muito também indicação de outra startup, né? Então, quem tá funcionando para uma, eu fiz com a Braining, então eu também quero, porque se Mas, você cara, muita gente tentou fazer branding para startup e não conseguiu, né? Você tem muito caso frustrado. Então, o que eu tô querendo dizer quem já fazia com você te indicava para outra startup, que indicava para outra, que indicava para outra. Então, feito tinha rede, estratégia né? por trás, de né? sucesso. Tipo, não era assim do nada, entendeu? Sim. Era um caso pensado. Era processualizado. Legal. E foi isso. E antes disso, você já tinha sido voluntária na Endeavor? Não, a Endeavor foi na época da Brand Gym. Tá. Aí a gente começou, quando a gente realmente virou essa referência principal dentro do mercado de tech, a gente começou a pensar o que ia ser pro bono, porque as pessoas pedem muito, né? Pedem. Ainda mais de branding, design, é uma coisa que as pessoas não valorizam. Elas acham que 2 segundos você faz. E aí a gente determinou que a gente ia fomentar a diversidade em tecnologia. Eu sempre tive essa pegada de buscar diversidade nas empresas que eu construí. Então, a gente fez tudo que fomenta o ecossistema de tech, principalmente a diversidade em tech. Então, foi Endeavor, BlackRocks, a Prefeitura do Rio, o Distrito de Inovação do Rio, Programadores do Amanhã. Que legal. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nenhum pro bono. Mas aí a gente tinha esse raciocínio, entendeu? De ajudar. Muito legal. De ajudar, essa aí foi disso. Mas eu não fui mentora da Endeavor, né? Eu fui, das investidas da Endeavor. Sim. Eu fui da marca Endeavor. Do time de marketing da Endeavor. Mas até pegando em Endeavor, a gente viu nas suas redes que você conviveu com o Scott Galloway. Eu fui teaching assistant do curso de Brand Strategy. Que legal. E conta pro pessoal, para quem não conhece, quem ele é e como que foi esse momento. Boa. Difícil descrever ele, né? Ele é talvez o cara de branding mais famoso do mundo, né? Assim, ele é um professor da NYU, especializado em marca, estratégia de marca. Só que todo mundo que é muito bom de branding acaba migrando um pouco para negócio, né? Então, ele produz muito conteúdo. Então, ele virou esse influenciador de marcas e negócios. Eu acho que ele bombou quando ele fez a teoria
ele associou as 4 Big Techs a emoções. Então, uma pega com o seu cérebro, sabe? Tipo, outro no seu coração. Qual o tipo de instinto primário elas mexem. Enfim, ele é super personalidade. E aí, ele é investidor ou sócio, eu não sei, de uma empresa chama Section, que faz cursos. Então, a ideia é pegar o valor que você tem do MBA e fazer online. E você vai fazendo meio que on demand os cursos que você quer. E aí, eu fui aluna da primeira turma de Brand Strategy. Eu fui selecionada para bolsa. Eu me inscrevi e tal. Que incrível. Aí eles me selecionaram. Aí eu fui... Aí tem não só os vídeos, mas você tem os exercícios, os debates, os estudos de caso, as discussões. E aí, no final do programa, eles me mapearam como uma das pessoas que eles convidaram para ser assistente da próxima turma. Que legal. Como aí se fosse um monitor de turma, né? Eles têm esse nome Teaching Assistant. Então Você tava na Brand Gym? Tava na Brand Gym. Em paralelo. Porque isso é uma coisa em paralelo mesmo, né? Não é uma coisa remunerada, né? Assim. E aí eu fazia facilitação dos estudos de caso, ajudava os alunos a absorver os conteúdos. Enfim, eles são próximos até hoje. Fui para São Francisco no carnaval, tomei um café da manhã com o CEO dessa empresa. Uau, sensacional. Legal. Mas isso é muito legal porque demonstra muito o poder das conexões, né? Total. Então era algo voluntário que olha a quantidade de possibilidades e oportunidades que isso te gerou, né? Então, olha como é significativo a gente fazer também atividades que... Não, isso foi pago. Não, foi pago, mas era um valor meio irrisório, assim, entendeu? Sim, tipo, sim. E aí, vamos voltar então ao fio da meada. Aí nessa você tava na Brand Gym, já com uma co-founder, escalando o negócio, né? Já tinha triplicado o faturamento. Dobrou, depois triplicou. Então, nessa época, acho Incrível. que foi 2020, devia estar dobrando pela segunda vez. Aí as pessoas começaram a me perguntar como é que mede. Porque eu tinha uma pegada muito de resultado. Porque a startup ela gasta 100 mil reais, 150 mil reais, 50 mil reais com projeto de branding. A próxima pergunta é retorna como? E aí eu falava, como é que a agência tradicional responde isso? Awareness, a consistência no longo prazo, retorna, a cultura, né? É meio assim. E eu falava, o que você precisa? E a pessoa falava, diminuir churn. Tá bom. Diminuir CAC. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos diminuir seu CAC. Vamos entender por que as pessoas compram, quem que é o perfil de consumo, como é que a gente vai posicionar essa marca. Vamos mapear como que essa mensagem está ao longo da jornada. Você vai botar essa tua mensagem na tua landing page, você vai comunicar isso. Trazia isso. Cara, era assim, no dia seguinte do lançamento, a gente via resultados bizarros. Tipo, o CAC caía por um terço. Né? Digital é bem fácil de mensurar, Eram clientes muito orientados a dados. Então, eu consistentemente via melhoria nos números. E aí, a galera perguntava como é que mede. E aí, eu sempre participei muito de podcast, produzir conteúdo e tal. E essa era a pergunta que eu sabia que sempre ia vir. E aí, eu comecei a pensar por que essa pergunta tá tão recorrente. E aí, começou a virar piada, né? A Guta abre a geladeira, as pessoas perguntam como mede branding e tal. E aí, eu falei, cara, tem uma segunda revolução acontecendo no marketing. Que não tem ciência no marketing. Hoje é baseada em nada. Então, você tem ciência... Feeling. Você tem ciência na metade mais próxima da venda, porque clica... Você tem um comportamento observável, né? Então, assim, você fez uma coisa, a pessoa clicou, comprou. Eu sei que você clicou e comprou. Mas ela clicou e comprou porque você já ouviu, sei lá, quantas horas de podcast, foi num evento, viu no Instagram, viu no TikTok, viu no YouTube, eventualmente você vai clicar e comprar. Então, você consegue saber que a pessoa que não te conhecia te conhece e você consegue saber que ela clicou para comprar. Nesse meio, que é o messy middle, como o Google está chamando atualmente, que é essa terra de ninguém, você não sabe o que acontece. E você não tem nenhum tipo de feedback. E aí, a gente tem alguns agravantes da situação. A mídia de performance, ela tem um negócio chamado diminishing returns. Então, com o tempo, ela te retorna proporcionalmente menos. Então, você investiu 1, ganhou 100. Se você investir 100, você não vai ganhar, tipo... Não é vezes 100, né? Sim. Isso vai diminuir. Ela satura, tem um platô. O mundo está numa busca de eficiência. E o mundo está numa busca de eficiência. Você vira pro branding e fala... Precisa ser o Fábio Porchat? Não dá para ser um influenciador mais barato? E você não tem nenhum dado.
entendeu? Sim. Para essa discussão. Tá, a gente vai patrocinar o Rock in Rio? A gente vai realmente alugar um estúdio de podcast? Sabe, você tem um monte de decisão que é tomada, não é baseada em nada. E existe ciência no marketing, só que o mercado não conhece. E não tem jeito de medir como assim, sabe? E aí eu já estava com vontade de fazer uma coisa mais produto, porque serviço é meio cansativo. De trabalhar com tech, porque eu estava em volta de tech há 4 ou 5 anos. E eu falei, cara, deve existir um jeito, não é possível. Eu comecei a pesquisar e falei, cara, ninguém tem a abordagem que precisa ter para resolver esse problema. E eu acho que ninguém realmente entende como esse brand manager pensa. Porque se vocês pensarem a minha história, eu trabalhei com dados performance, depois eu fui para branding, trabalhei com enterprise, fiz um monte de projeto global. Depois trabalhei com empresa de tech, já trabalhei com mais de 300 marcas, qualquer segmento, tanto que a gente estava trocando ideia sobre vinho, qualquer segmento eu já trabalhei. Então, assim, essa noção ampla, que não é atrelada a dados ou a pesquisa ou a uma empresa específica, ela é muito específica, única. E aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo resolver esse problema de um jeito que ninguém tá conseguindo e é uma coisa que realmente deveria existir no mundo. É importante, sabe? E fora que essa coisa só muito performance fica causando ansiedade, a gente tem que levar as empresas para outro lugar, sabe? E tem que trazer mais ciência, porque não é possível que a gente está fazendo marketing baseado em nada, sabe? É uma área muito relevante, é 10% do faturamento da empresa. E aí, na mesma época, o meu irmão, que é programador, estava numa empresa que foi vendida. Ele estava liderando um time de 13 pessoas, que era o time inteiro de tech, que já era SaaS B2B. Então, já era um produto de e-commerce. Ele tinha liderado a iniciativa de LGPD, então já tinha alguma noção de trabalhar com dados. Integração de sistemas, essa parte de engenharia de dados, ele já tinha tido experiência. Já tinha sido PO, Product Manager. Então, assim, era bem complementar tecnicamente ao que eu precisava. Ele sempre quis empreender desde que ele participou de um programa da Apple. E aí acabou indo para o mercado. E aí foi meio que... Aí ele virou meu co-founder e a gente fundou a Purple em 2021. Eu ainda estava na Brain Gym, então de novo foi uma coisa meio em paralelo, mas na época não era por falta de coragem, era porque eu achava que ia ser a... Próxima bola da vez. Não, eu achava que dava para juntar as empresas. Tá. Porque tinha sinergia, fazia né? todo sentido. Era branding, serviço com produto, é comum esse caminho. Tipo, a RD tem um caminho meio parecido. Existe esse caminho. E aí eu vi que não fazia o menor sentido depois de, sei lá, meio ano. Eu falei, putz, não faz sentido. São realmente 2 empresas. Vamos trabalhar elas como empresas separadas. Aí fizemos uma spin-off do Purple. Já era outra estrutura, outro CNPJ. O investimento já estava só alocado no Purple. O time do Purple era 100% Purple. Eu era, na verdade, o único recurso dividido. Além de alguma otimização ali de jurídico, financeiro, né? Essas coisas. Aí a gente fez uma spin-off oficial, saímos do Slack da Brand. Separamos a cultura, Mas é importante também isso, até quando você começa a ter escala, né, na Purple, é uma empresa de produto que tá tendo escala, que precisa ter a sua própria organização, seu próprio investimento, até quando você olha como investidor. Mas é difícil desapegar também de um bebê, né? Porque queira ou não, a Brand Gym foi o teu filho, né? É difícil, mas foi sendo meio natural, assim. Então, não teve um dia que eu peguei e saí da Brain Gym e falei, galera, deleta meu e-mail, sabe? Não foi isso. Até hoje eu tenho e-mail da Brain Gym, na real. Mas hoje você tá 100% na Purple. Eu tô 100% na Purple. Eu já tava 100% na Purple desde janeiro de 22. Legal. Então, a Brain Gym a Purple foi abril, maio de 21, quer dizer, início de 21, acho que o Eduardo se demitiu. A gente captou a primeira rodada em maio de 21. E aí, em outubro, a gente decidiu separar as empresas. Aí, contratamos uma COO para virar CEO. Em janeiro, eu saí da posição de CEO. Tipo, a gente ficou como co-CEOs. Em janeiro, eu saí. Fiquei até março ainda indo nas rotinas da Brand Gym, mas já meio fora para o mercado. Aí, em abril, eu estava full-time Purple. Mas ainda estava muito dentro do que estava rolando na Brand Gym, porque eu tinha vendido os projetos, eu sabia o que estava acontecendo, os líderes me procuravam, e eu estava mentorando a CEO. E aí, agora eu vou me perder nos meses, assim. Mas aí foi mais ou menos assim. Aí, agora, fevereiro desse ano, a gente resolveu sair, eu e a Vanessa. E aí, o time que está lá comprou a operação, e eles seguem. E os líderes que já estavam tocando a empresa compraram a operação. Então, isso foi agora em abril. Então, assim, foi 1 ano depois de eu sair do cargo de CEO. Então, foi bem gradual, sabe? Legal. Deu pra entregar toda a tua visão e deixar a tua... Eu acho que tem aprendizados, assim, de sair do lugar de founder e ir para um lugar de acionista.
que eu fiz tudo errado nesse sentido. Que eu não Conta sabia um o que eu tava pouco fazendo. sobre. Cara, como founder, tipo, a minha postura com as pessoas é meio que de chefe, líder, mentora. Então, isso aqui tá fora. Mas qual que é a tua visão? E dá muito espaço pra pessoa se desenvolver, pelo menos esse é meu estilo. Uhum. E propor, e fazer e tal. E acionista é um pouco do controle, sabe? Eu quero ver os KPIs, eu vou aprovar orçamento. Coisas que eu não fiz, entendeu? Sim. E deveria ter tido um pouco mais de Pulso. de pulso, de controle. É menos pelo pulso, mais pela postura Sim. de compreensão do meu papel. Não como chefe, mentor, advisor, e sim como, cara, não vai gastar esse dinheiro. Vai gastar, tem que fazer tantos cortes. O seu papel Tem que demitir era mais esse. gente. Né? Então, são coisas que eu não falei. Não, tá verdade. Sim. Então, se você acha que vai vender, deixa as pessoas. Então, eu acho que tem uma abordagem, né? Os processos, quais rotinas, quais são os one-on-ones. Eu acho que tem coisas assim que eu não tinha noção. E agora falando da Purple em si, você criou uma metodologia própria para essas mensurações? Sim. É tua. Vocês criaram e desenvolveram uma metodologia para conseguir. Né? Legal. Mas é liderada por mim. Sim, legal. Baseada em mais de 1000 papers científicos. Então, era uma das perguntas que eu queria te fazer. De onde vem teu repertório, Guta? são livros, é mentoria? Cara, não, assim, são anos de prática, né? E estudo, assim, eu sou bem nerd. Então, você vê, tipo, isso... O curso do Scott Galloway é um exemplo, assim, mas eu estudo processualmente sozinha, muito tranquilamente. Processualmente mesmo, assim. Então, eu vou lendo, tipo, agora eu tô estudando como que internacionaliza a empresa. E aí é uma mistura de conversar com pessoas que fizeram isso, ler livros, ouvir podcast, ver documentário, qualquer coisa que tiver. Uma pessoa curiosa. Conversar com pessoas e tal. Então, eu fui aprofundando e estudando. Mas a metodologia do Purple em si, além de já ter visto as coisas na prática e ter estudado, a gente pesquisou cientificamente o que existe na literatura, porque já existem coisas que mostram o resultado. E aí, o que existe em metodologia, se a gente acha que isso funciona ou não na prática, porque as pessoas não vão responder assim, assado. Isso aqui é mais para consumer goods, isso aqui é mais... Existe alguma metodologia mais ampla, testa na prática e tal. E aí foi uma combinação disso para chegar e... Além das perguntas, que é a metodologia, tem os algoritmos, né? Que analisam os dados. Então, é uma combinação de matemática com a parte mais qualitativa da coisa, sabe? Então, assim... E isso tudo é de vocês? É, proprietário. E você tem saudade do branding em si? Não te faz falar Morro de saudade. Outro dia eu fui... conheci o CEO de uma empresa. E aí ele me segue no TikTok e tal, aí eu fui lá tomar um café e ele falando dos desafios de branding. E eu, assim, eu cheguei em casa e escrevi, tipo, porque tem uma coisa que eu fico... as ideias, quando elas estão na minha cabeça, elas ficam. Eu preciso tirar para elas saírem no papel, e escrever a melhor forma. Então, eu escrevo um monte de coisa. Mas escreve lápis, caneta ou escreve num bloco de notas do celular? Eu escrevo no Notion ou no bloco de notas do celular, em geral. Lápis e caneta, coisas mais pessoais, às vezes. Assim. Sim, porque eu já falei até com minha terapeuta uma época sobre isso, que ela fala que nada substitui o lápis ou a caneta. Mas eu sou assim, sabia? Mas eu faço tudo no bloco de notas do celular. Não, mas é porque pra isso de trabalho eu vou pro celular. Aí eu mandei, mas assim, eu tomei um café com um dos meus investidores que tá fazendo umas iniciativas de filme. Eu escrevi 2 roteiros e mandei pra ele, sabe? Porque eu precisava tirar isso da minha cabeça. Mas enfim, eu escrevi o posicionamento, assim, eu acho que ele não vai usar, tipo, não é bom, mas sabe, me dá um... Sim. Mas é legal, porque nessas conversas você usa a sua expertise da empresa anterior, muitas vezes nas suas conversas, nas suas reuniões, e ao mesmo tempo você tem o seu produto hoje, que é o seu entregável. Hoje eu faço o branding do Purple. Exato. Sim. Exato. Então, mas assim, você tá falando e tem 3 características muito fortes em ti, que é a curiosidade, né? Se você é bem nerd, você pesquisa, você estuda e você lê. A outra é a questão de ser early adopter mesmo, né? De estar muito antenado a tendências, pelo que você tá falando. Verdade. E tem uma questão aí de a criatividade flui naturalmente, né? Nossa, que leitura rápida de... Mas é bem isso, assim, que dá pra perceber que foi o que te diferenciou. E é isso que você usa tanto usou na Brand Gym quanto usa na Purple, né? É uma mistura de entender as pessoas, a cultura, tipo, meio insight, raciocínio lógico. Raciocínio lógico, ser analítica também. Essa mistura, eu acho que é esse combo, assim. Legal. Com a criatividade, né? E as pessoas que vocês contratam também, vocês seguem esse perfil? Vocês têm... Não, acho que aí é um erro você contratar pessoas igual a você, né? Eu fazia isso muito na Brand Gym. Então, assim, hoje meus 2 sócios principais, né? Que meu irmão é meu co-founder e a gente tem
um terceiro líder na empresa, então somos 3 líderes, são bem diferentes, bem complementares a mim. Tipo, eles são processuais. Eu não sou uma pessoa de processo. Eu vou criando a bagunça, porque essa coisa da criatividade, né? A gente vai pra lá, e a gente vai pra cá, a gente vai fazer podcast, agora a gente tem canal no TikTok, vamos fazer uns eventos, sabe? E assim, é insuportável você trabalhar do lado dessa pessoa, né? Se não tem alguém que organiza, porque... Então tem que ter alguém com autoridade pra falar. A Vanessa fazia muito esse papel na Brandim, que me puxa pra realidade, né? Então me puxa... Assim, as pessoas não conseguem fazer tudo isso que você tá falando. Calma. Vamos em partes, vamos assim, vamos assada. Qual é a prioridade, né? Então, o meu irmão, ele fala assim, volta e meia, ele me senta e fala, tá bom, você prefere que a gente primeiro faça A ou B? Porque desenvolvimento é A ou B. Não tem 2 ao mesmo tempo, entendeu? Como na minha cabeça tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não, é 1 ou 2. E aí eu tenho que priorizar, sabe? E aí eu fico assim, e agora? Meu Deus! E aí, enfim, então é isso. O Yoko, ele monta umas planilhas e umas coisas, uns bullet points, assim, aqui, sabe? Então eles são bem diferentes de mim. Outro dia, você comentando tudo isso agora, e depois desse insight da Jaque, foi interessante porque eu fui em um evento outro dia, até compartilhei com a Jaque, a gente estava entendendo que existem 8 grandes valores e as pessoas têm 3 principais desses 8 valores. E pelo que eu percebi, o seu principal valor é a liberdade. Você é uma pessoa da criação, é a pessoa das ideias. E o seu irmão, ele é a pessoa realizadora, aquela pessoa que organiza as ideias, que coloca em prática, que vai entender qual que é o momento de execução, qual que é o momento de entrega, etc. Então é muito legal quando você vê e que você entende essa complementariedade. E quem é a terceira pessoa? Quem são as pessoas que você precisa contratar? Qual que é o perfil para ser complementar? A vaga do Yoko até tinha uma pessoa que era muito parecido comigo. E aí a gente falou, cara, essa empresa vai virar o pandemônio. Não dá, sério. Não tem condições. Porque imagina... Porque assim, eu sou a pessoa que se você falar, vamos dar 3 cambalhotas, eu vou falar, vamos! Sensacional. Sabe? Então assim, se eu falo isso, daqui a pouco é 8 cambalhotas. E ninguém, entendeu? E ninguém tá trabalhando, ninguém tá entregando, ninguém tá conquistando nada, porque a gente tá só na empolgação, sabe? Então, é muito importante essa complementariedade. E foi difícil trabalhar com o irmão, assim, por ser da família? Não, cara, é muito tranquilo. Flui. E eu acho que porque a gente é muito complementar. A gente é muito próximo de idade. A gente já tinha tido algumas experiências juntos. A gente sempre fez muita coisa junto. Legal. Então, eu não acho que qualquer relação de irmão necessariamente dá certo. Mas no nosso caso, não é só o fato da gente ser irmão, entendeu? Então, acho que tem outras coisas. E vocês se respeitam, né? Acho muito. Que isso é... E aí tem um alinhamento de valores, assim, né? Personalidades muito diferentes, no fim, a gente concorda, sabe? Sim. Então, bora. E não tem... Tipo, a gente pode falar qualquer coisa um pro outro, né? Direto, assim, sabe? Então, até a galera fala, quando vocês discordam, quando vocês têm que dar feedback, e eu não consigo nem lembrar um momento de feedback. Mas tem, porque o tempo todo a gente tá falando coisa um pro outro, mas ele não soa nem como feedback, ele soa como... Tá, mas por que já foi? Entendeu? Como troca de... É natural, sabe? Legal demais. E quando você teve esse insight da Purple, né? Você já pensou em, vou captar investimento, vou ter uma grana externa, vou querer vender essa empresa depois? Não pode bater na mesa. Não pode bater na mesa. Me fala um pouquinho de qual... Você já tinha uma visão para onde vai a Purple? Ou foi, não, eu sei que isso é uma necessidade real do mercado, vamos colocar isso em prática e depois a gente entende os próximos passos. Quando você começa uma empresa, em geral, você está perseguindo alguma coisa, né? No nosso caso, foi o problema. E é lindo, as pessoas falam, fall in love with the problem, e papapá. Só que assim, não é maneiro isso, porque você não tem mercado endereçável, é um saco para captar investimento. Don't fall in love with the product. Pensa uma tese, pensa o tamanho de mercado. Mas assim, brincadeiras à parte, o problema nunca mudou. Então, a gente sempre quis trazer mais ciência para o marketing. Juntar alguma métrica dessa parte não transacional e tentar transformar isso de forma mais transacional. Trazer matemática para esse lado que é só criativo, só baseado em instinto. Então, isso nunca mudou. Mas todo o resto mudou pra caramba já na trajetória. Então, eu sabia que ia ser tech, eu sabia que ia ser SaaS. SaaS em carioca, SaaS. As pessoas brincam, tipo, SaaS de branding, tipo, SaaS de banho, sabe? Enfim. Eu sabia que ia ser SaaS, eu sabia que ia ser tech.
Mas, por exemplo, eu achava que ia ter uma mega camada de serviço. Por isso que era junto da Brandim, isso mudou. Mas eu sabia que a gente precisava de dinheiro do início, assim, porque eu sabia que precisava construir alguma coisa para validar. Para depois construir. Eu sabia que ia precisar. Então, eu captei no PPT. Assim, que demais, conseguiu captar isso? no PPT. 2021. 2021. E foi de fundo ou foi de investidor Não, pessoal? foi anjo. A gente captou com anjo, a gente não tem fundo ainda. Legal, mas a Brandim teve fundo? Não. Não, a Brandim A Brandim começou teve com grana nada. própria até ser Não, vendida a Brandim pra... começou sem grana. A Brandim foi bootstrap total. sem nada entre aspas, porque teve você ali se rendendo. A gente brinca que é 2 meninas e 2 MacBooks. Esse foi o investimento, Maravilhoso. porque era nosso tempo só. Maravilhoso. E aí, como você já teve contato com Endeavor, com outras startups, você entendeu que daria para fazer a Purple a partir já de algum investidor anjo que conseguiria dar a escala. Brandim foi um grande Momentos. laboratório, assim. Então, eu já tinha sido CEO, eu já tinha aprendido a fazer um monte de coisa. Business plan, né? Assim, como é que contrata time, como é que lança um produto, como é que tem o produto, como é que faz venda B2B. Um monte de coisa que eu já sabia da Brandim. E os anjos, os primeiros anjos, foram pessoas que estavam vendo o impacto de branding. Então, assim, o meu friends and family, eu não tenho muito family nesse sentido de grana. Então, é mais o friends mesmo. E o friends era a galera que estava vendo A evolução o do teu impacto das métricas de branding, ou tinha tido algum contato comigo. Mas até Legal. uma pergunta nisso, quando você fala dos anjos, além do money em si, você também olhou para o Smart ou não? Naquele momento você realmente precisava do dinheiro e foi Eu uma tinha captação 3 anjo? critérios que eu não sabia que eram critérios, depois eu estruturei eles, eu uso até hoje, assim, Tá. para definir meus investidores. Mesmo institucionais agora. Eu gostar da pessoa. Básico. Perfeito. Vai virar seu sócio pro resto da vida. Então, eu gosto muito de todos os meus anjos, na Sim, física. legal. Assim. Legal. E, tipo, vou tomar café, vou almoçar, vou pra balada, sabe? Sim. Tipo, ligo pra... Quero saber dos filhos, sabe? Eles me desafiarem intelectualmente. Perfeito. Então, são pessoas que fazem perguntas que eu falo, tá. E eles entenderem a dor. Não precisa entender de branding, mas eles têm que sentir a dor. Saber falar, cara, tá, entendi. Enfim, Muito então, legal. é isso. Então, meio que assim. Sabe o que eu achei legal nessa tua fala? É que muitas vezes, quando você vai atrás de captação, você já tá no nível de desespero tão grande que você quer captar com qualquer pessoa. E você não se colocou nesse lugar, né? Não, eu acho que assim, o que acontece é que quando é meio natural que as pessoas que se interessem, sabe? Tipo assim, conversando com fundos, por exemplo, tem fundos que são super legais, assim, são grandes, são famosos, são... E, cara, eles não entendem. A dor. E aí, assim, eu já naturalmente me desinteresso. Sim. E eles também. Tipo, não... Zero afinidade. Não De tem... nenhum dos lados. Porque, assim, bem ou mal, o venture capital, eu acho que talvez até esse seja um problema para as mulheres, no fim do dia, para eles, é sobre o que você quer construir. Sabe? Que coisa você quer resolver? Ou você tem algum interesse, que pode ser porque é divertido. Porque, sei lá, de música, de arte, não importa. Tem que ser de alguma forma interessante para aquele investidor. Com certeza. Porque ele vai, cara, construir aquela empresa, ele vai pro board, ou ela vai pro board. Então, tem que ser, de certa forma, interessante, atraente. As pessoas têm que estar envolvidas com aquela ideia de algum jeito, sabe? Ou com aquela founder de algum jeito, né? Então, eu acho que essa conexão é meio natural, assim, Legal. sabe? Ela vai acontecendo. Sim. Você já pensou em ser investidora anjo de alguma empresa? Eu sou de 2. Ah, qual? Mas Quais? a Beacon, que é legal. Esse nome não me é estranho. A gente falou outro dia em um A gente podcast. já falou, E a Fluke, que foi meu cliente. E Que aí legal. foi um, tipo, como é que chama aquela de crowdfunding? Eu investi. Mas eu não sou Legal. ativa com eles. Legal. E Na você Beacon. virou investidora porque você se Não, eu não interessou sou pelas investidora, empresas. gente. Eu não tenho não me peçam investimento. Já fica, fica essa observação. Não tem, gente. Meu salário é só o que eu preciso para viver, sem passar perrengue e eu querer me demitir. É só isso. Isso é muito legal de se falar também, tá? Porque, assim, com a tua experiência e pelo tua vivência, você poderia estar trabalhando em qualquer grande empresa, ganhando um salário muito alto. Eles, Isso eu posso te então, garantir. teve uma vez que teve um founder que queria me contratar
para ser CMO, mas ele não falou que queria me contratar, mas ele deu meio que a entender que era uma contratação, só que eu tava na Brand Team, eu tinha entendido que era no sentido mais comercial. E eu levei um dos meus comerciais, que hoje é um dos sócios que comprou a Brand Team, né? Porque ele era um dos comerciais seniors. Você acha que ele queria contratar um trabalho, não você? E aí eu fui, e era um mercado que eu entendia muito, porque eu já tinha trabalhado muito tempo com esse mercado. Então eu tava assim, e tá, porque o problema desse mercado é isso, tem que posicionar, porque os grandes não vão se mexer, papapá, criando a estratégia de marketing assim na hora. E eu acho que o founder ficou tão empolgado que ele falou um valor de grana muito alto. Tipo, cara, porque eu tenho tanto mais benefício, mais stock option. E eu fui vendo a cara do comercial na reunião e ele falou assim, cara, branding vai acabar. Tipo, tu tem que aceitar essa proposta, sabe? Tipo... Como foi? Foi um dilema pra ti? E ele nem ficou assim de saber que o cara comercial tava do seu lado. Ele simplesmente fez a proposta. Ele foi founder nessa hora. Ele sabia o que ele queria. Exato. E aí eu tava assim, e aí nem me passou pela cabeça aceitar. E aí eu achava que o Bruno entendia que era óbvio que eu não ia aceitar essa proposta. E depois eu descobri que ele tava apavorado, tipo, que ele ia perder o emprego. Eu tava, Bruno, não vai acontecer. E ele, tipo, mas cara, é muita grana, sabe? Mas o que te fez não aceitar? Não, gente, eu já... Não, eu tô falando no pensamento dele, né? Tipo, como assim? Mas você nunca cogitou a estabilidade do corporativo, mas nesses períodos onde você, por exemplo, tá fundando uma empresa, não tem tanta grana? Acho que no inconsciente, né? Assim, no inconsciente, às vezes outro dia eu falei, eu faço coaching / terapia, né? Eu e todo mundo, todas as lideranças do time, a gente bota pra fazer, porque é importante. Legal. Aí, teve uma hora que eu falei, cara, eu podia estar ganhando pra caralho, entendeu? Dormindo à noite. Ela, sabe, assim, falei meio zoando, assim, mas puta que pariu, sabe? E aí ela falou assim, se você tá falando isso brincando, o teu inconsciente tá, tipo, bombando com essa ideia. Você provavelmente tá se sabotando, porque você, tipo, tem esse outro caminho. Mas assim, eu não sei se eu seria feliz. Eu acho que assim, não vou a nenhum lugar nos próximos 10 anos, eu vou estar fazendo Purple. E espero que nos próximos 20, eu esteja fazendo Purple, assim, mais até que eu consiga evoluir para continuar conseguindo fazer isso. Mas eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa que não fosse Purple, eu acho que eu sempre ia ter uma postura meio founder mesmo, entendeu? Sim, porque é natural de ti. É. E me fala um pouquinho, Guta, porque esse universo de branding, publicidade, eu trabalhei 11 anos no corporativo antes de fundar a Artsy. E é um universo muito masculino, né? E ainda mais no nível de founder, no nível de... O de tech é mais masculino que o de publicidade e branding, sem né? dúvida, é pior ainda, né? No branding, a minha primeira chefe foi mulher. A CEO, né? Normalmente é mais feminino, né? Mas quando você entra a liderança, na publicidade, a liderança é mais masculina. Mas em tech, assim, o meu KPI é fila do banheiro feminino, ainda não vi. No evento de tecnologia. Sim. Mas toda vez que eu chego no banheiro desses eventos, é a única coisa que eu falo. Essa é a única vantagem da desigualdade. Da desigualdade. Não tem fila no banheiro. Mas minha pergunta ia ser sobre síndrome de impostora, assim. Você sentiu isso em algum momento? Já superei. Até hoje? Sim, pra caralho. Pode falar a palavra. Por favor. Não, eu te pergunto porque eu sinto também bastante com a arte. Atualmente eu não tenho mais isso, não, mas já tive. Eu acho que foi coaching e terapia. Coaching. Assim, eu descobri que ninguém sabe o que tá fazendo. Somos todos impostores. Exato. Entendeu? Então, assim, você fala, nossa, mas as pessoas... E você vai ver que, assim, é tão... isso aí eu também faço. Então, assim, eu acho que a comparação, ela é saudável, nesse caso. Em geral, a comparação não é saudável. Mas nesse caso porque você vê que eu trabalhava muito perto, né, na branding, de CEOs muito que eu admiro muito, né, que eram os clientes. E eu ficava muito próxima deles, assim, realmente eu sempre tive essa postura de founder e eu, cara, fiz estratégia de marketing de muita startup que tá aí. E via de perto, assim. As vulnerabilidades, o sofrimento. Sabe? E ninguém sabe, a gente, assim, tem capacidade de aprender. E é isso, entendeu? Mas você comentou em alguns momentos de coaching, terapia, como que você vê o autoconhecimento sendo super importante também nesse processo e ter um olhar, né? E o que você dá também de dica para quem tá empreendendo? Porque às vezes as pessoas acham que elas podem fazer tudo sozinha. O que funcionou para mim
foi pensar que era, na verdade, para a empresa e não para mim. Então, terapia eu não fazia, porque investir Não em mim precisa. mesma Não, né? Todo o meu tempo é para a empresa. E aí, quando eu entendi que era, tipo, por que o coaching funcionou? E a minha coach, ela é terapeuta. Porque, na verdade, era trabalho. Aí, para trabalho, eu tenho tempo, entendeu? Para trabalho, tudo bem, já que é trabalho. Já que não é para mim, já que é para Entendeu? Aí eu respondo muito, entendi muito. Isso vai reverter em resultado. E aí, então, sabe? Então, assim, você tem que meio que se enganar que é para trabalho. Então, assim, você tira férias porque a sua produtividade no trabalho vai melhorar, não é porque você precisa de férias, entendeu? Então, eu me engano desse jeito. Os gatilhos da sua cabeça. Na verdade, é para a empresa. Mas eu acho que, assim, a gente como founder, no início, a gente tem uma afobação de, cara, eu preciso fazer tudo, eu preciso dar conta de tudo. E quando você vai ficando mais madura, você entende que você não dá para dar conta de tudo. Você não vai fazer tudo. Algumas coisas vão dar errado. E a senioridade é você saber decidir o que você vai deixar dar errado. E aí, às vezes, eu me saboto nessa, por exemplo. Deveria ter respondido os investidores hoje. Né? Não respondi. Por quê? Gravei TikTok. Entendeu? É mais importante? Não. Por que eu fiz isso? Não sei. Aí tem que racionalizar. Então, assim, não é um processo perfeito, mas... Então, eu comecei a entender, e aí 2022, ano passado, foi um ano muito importante para eu organizar minha vida pessoal de verdade. Então, assim, dar atenção para a família, ter rotina de ir para o Rio ver minha família, de encontrar meus amigos, ter questão de encontrar meus amigos aqui, em São Paulo, no Rio também. Rotina de exercício, alimentação. Tipo, eu criei todo um sistema para minha vida pessoal funcionar para eu conseguir focar em trabalho, porque na prática, senão a gente não foca. Então, tem um pouco de assim, tem que dormir, tem que comer. Gente, eu tô falando com founders, tá? Não é essas pessoas ficam... Dorme 8 horas, faz muita diferença. Para com essa porra de 5 da manhã. Dorme 8 horas, vai fazer exercício, se arrasta pra academia, foda-se, se arrasta pra academia, não bebo mais durante a semana. É muito raro. Então, assim, ler. Algum consumo cultural, porque como eu tenho essa coisa da criatividade, pra mim é muito importante. Te instigar, né? Que tem que ser, pode ser filme bom, pode ser exposição, pode ser peça de teatro, qualquer coisa. Ouvir podcast, ouvir música. Então, assim, eu fui percebendo quais são essas coisas que são importantes pra mim, disso a ir pra praia. Eu não posso ficar longe do mar muito tempo, porque eu começo a passar mal. Então, assim, são coisas, e aí tem que ir botando isso. E aí, quando essas coisas vão ficando óbvias, a hora que começa a dar estresse, eu começo a identificar que por que você não mandou o e-mail dos investidores? Qual o medo? Tipo, eu já sei que alguma coisa está errada, eu não sei qual ainda. Mas eu começo a entender essas coisas, sabe? Porque, assim, tudo isso retorna, isso é senioridade. Exato. Então, eu acho que essa é a parada, assim. Autoconhecimento, terapia, coaching, organizar a tua vida pessoal é senioridade. Então, quando você vê um founder mais júnior, essa pessoa tá afogada de trabalho, pedindo hambúrguer todo dia, não malhando, bebendo, não vendo os amigos, não tem tempo para família, não tem tempo para nada, não tem. Essa pessoa é um gestor ou uma gestora júnior. E que não consegue olhar de fora a empresa também, né? Para ter toda essa percepção que você não tá tira falando. férias. Então, isso é senioridade de founder. E assim, a experiência não tem a porrada, assim, só aprende de um jeito mesmo. Sim. E hoje você consegue dizer que você combina a rotina pessoal com a rotina profissional de uma forma que hoje você se dá o luxo de ter os dois lados bem preenchidos. Eu trabalho pra caralho, né? Assim, se você me comparar com meus amigos, mesmo os amigos que são executivos, você trabalha eu trabalho mais. Eu trabalho mais. Que é uma escolha consciente. Exato. Eu trabalho mais. Então, assim, só pra não passar a impressão de que eu trabalho 8 horas por dia e vou dormir plena, entendeu? Não é isso. Mas eu encaro algumas coisas como coisas que eu preciso fazer de todo jeito, sabe? E aí eu faço algumas escolhas. Por exemplo, esse fim de semana eu fui para a farra. Não trabalhei. Deveria. Tinha coisa pra fazer? Tinha. Mas eu cheguei do Rio em São Paulo e reservi pro negócio lá, entendeu? Pra festa. Domingo, né? Então fiz isso. Não bebi. Mas segunda, acordei, não tinha preparado pra semana. Mas às vezes eu acho que é importante, sabe? Sim, é o teu lazer ali pra mas assim, aí vou viajar esse feriado, vou precisar trabalhar um pouquinho de lá. Sim, então, faz assim, parte. É que o trabalho, ele é tão natural quando você é founder, Com ele certeza, é tão parte. E você sabe equilibrar também. Ele se mistura. Tem que saber, né? Eu sei prestar atenção se eu tô sabendo, sabe?
Então, eu desequilibro com muita frequência e consigo voltar. Falando de ti especificamente, eu vi que você tá começando a fazer muito mais conteúdo no LinkedIn. Até eu vi um post teu. LinkedIn, eu voltei. É porque eu tava fazendo um negócio que consome muita energia e carisma. E aí eu tava um pouco sem conseguir focar em várias redes sociais. E aí eu acabei negligenciando um pouco o LinkedIn. Mas eu produzo conteúdo pro LinkedIn desde, sei lá, 2016, 2017. Tipo. Mas você segue uma metodologia? Preciso ter X posts por semana Então, ou vai agora, fluindo? Não, eu agora porque eu tô fazendo inglês, que a gente vai estudando internacionalização. Tô dando as dicas aqui, né? Mas assim, isso vai rolar em algum momento. Então, eu tô escrevendo já em inglês há um tempo. E aí, os posts em inglês, eu tento preparar para garantir que eles saem. Porque eles não fluem tão naturalmente quanto hoje eu comentando de, tipo, por que o frango da Sadia usa óculos. Eu vi. Sensacional. O frango tá de óculos, né? Enfim, então essas coisas é o que passa pela minha cabeça no meio do dia. Por que o frango tá de óculos? Enfim, então eu atualmente tento fazer meio que 2 semanas de post em inglês. Deixo pronto e vou postando. E o português é o que vai surgindo no meu dia a dia. Às vezes o inglês tem uma coisa ali no meio também, mas eu tento ser mais processual. Aí isso é o LinkedIn. O Instagram é completamente livre, vida pessoal. Ninguém manda no meu Instagram, não posto nada. Você tem tudo ou não? Você só foca na sua vida pessoal? Como que é a divisão? Não, a minha vida pessoal envolve trabalho, né? Mas assim, Exato. Então às vezes eu posto que eu fui num podcast, nisso, naquilo, mas Legal. eu tento não ficar muito volume de trabalho, porque eu gosto de ter um lugar que eu possa falar com meus amigos. Com você. E tipo assim, sei lá, tem 3.500 pessoas que me seguem naquele troço hoje. Eu não sei o que vocês estão fazendo lá, porque é só eu pedalando na praia, todas essas coisas assim, viajando. Mas acho que as pessoas gostam de ver um lado mais pessoal. Com certeza. E aí é muito fácil se perder, porque qualquer coisa de trabalho tem muito mais engajamento. Mas eu falo, cara, não, tem amigos meus que não moram. Eu não moro na minha cidade, mas então assim, as pessoas moram por toda parte. É a minha forma de manter contato. Então, assim, eu não sigo quem. Assim, eu sigo pessoas que eu quero ver, eu falo com pessoas que eu quero falar, são meus amigos ali, sabe? E tá, se você quiser ficar vendo aí, vê. Mas são meus amigos. Então, mesmo as coisas de trabalho, eu tento, tipo, coisas que eu quero contar para os meus amigos, para minha família. Sim. Então, assim, quando fica muita coisa, eu mesmo canso de falar, vou dar um tempo de postar umas coisas no feed, sabe? Não tem que ser obrigação, né? O Instagram. O Instagram, Enquanto o LinkedIn ele já não é pautado, nunca. Uhum. O LinkedIn, o meu marketing, às vezes pede que eu poste isso, que eu poste aquilo, que eu fale mais de um temado. Beleza, é uma ferramenta para o Purple. O TikTok começou como uma iniciativa pessoal e virou uma iniciativa para o Purple. E aí, hoje, a gente já tá começando a organizar ele bem organizadinho, assim, tipo, que assunto a gente vai falar em cada dia, que vídeo que a gente vai gravar, a gente já pensa junto, eu não edito mais. Tem toda uma estrutura do que vai ser postado. Eu não edito mais, mas às vezes eu gravo, tipo, esse do frango lá, eu peguei e gravei hoje, eu tô com essa roupa, inclusive, né? Gravei e postamos no mesmo dia, então eu dito a pauta, não tem roteiro, mas a gente debate temas porque eu gosto de saber o que tá quente no comercial, no marketing, para trazer para discussão também, entendeu? Legal. E essa já é a próxima pergunta, assim, pra gente poder finalizar, porque infelizmente já deu uma hora, passa muito rápido. Mas o que tá quente? Quais são as tendências? O que tá por vir? E eu queria também te ouvir, aí essa é uma curiosidade pessoal mesmo, de que marcas te inspiram hoje, assim, quais são aquelas que você consome porque você se sente representada, vai? Boa. Calma, vamos uma por vez. Vamos. Qual é a primeira? A primeira é o que tá quente, quais são as tendências? Cara, eu acho que muito essa parte mais científica dentro do marketing. Então, como que eu meço branding, como que eu uso isso para trazer resultado de negócio, que retorno que vem, sabe? Eu acho que é disso que está se falando. AI é uma grande tendência que as pessoas estão falando muito. Acho que essas são as coisas mais latentes, assim, Marcas que me inspiram. Cara, eu acho que Airbnb é um top, assim, eu gosto muito do founder. Eu ia te perguntar o porquê o Airbnb. Eu acho que é o único CEO de tech que é designer, né? Então, eu gosto muito. Ele e o CEO da Disney, que não é tech, são duas pessoas que eu gosto muito da forma de pensar, assim, me identifico muito com modelo mental. Então, eu acabo me inspirando muito no que eles fazem, além de construir marcas super bem. Então, são decisões pautadas em marca,
E as coisas fazem sentido, os produtos são bons. Então, gosto. Cara, eu sou muito fã da Z-Dog, assim, desde que eles surgiram. Gosto muito. Você tem pet? Minha irmã. Então, quando eu morava com meus pais, tive por uma época, né? E aí, hoje ele tá lá, então. Deixa eu pensar. A Netflix eu acompanhava muito, eu acho que agora eu não tô entendendo bem, mas assim, eu gosto. Eu tô gostando muito das de esporte. Tô gostando muito da Adidas, da Nike, da Puma. Tô achando que eles estão fazendo um belo trabalho. Recente. Tirando o esporte do lugar do esporte, trazendo pro lifestyle pra também, moda, né? assim. Pra moda. Sempre teve, mas sei lá, tá consistente. O posicionamento agora, né? Tá legal de ver, né? Tem uma marca de... E aí eu adoro essas marcas diferentonas, assim. Então tem uma de cereais que se chama Surreal. A comunicação deles é muito maneira. Brasileira? Não, é da Inglaterra. Eu vou pesquisar. Sei lá, tem umas coisas assim. Eu, em geral, vou tipo, essa marca aqui, e vou afundando nela, assim, sabe? Eu vou atrás. Eu vou vendo, assim. Então tem uma marca específica, mas eu, tipo, olha que interessante, sabe? Tipo, e vou, assim. Então, não tenho, sabe, aquelas de sempre, assim, vai variando. Eu gosto de me interessando pela galera que tá fazendo coisas novas e interessantes e legais e propondo, sabe? Legal. E sempre com esse olhar de designer e branding, né? Que eu acho que você tem naturalmente. Você acaba que... E analítico também, por um lado. Mas isso é mais... vai indo, né? Assim, vai rolando. Muito legal, adorei nosso papo. Você tem alguma frase clichê que você queira deixar para quem tá nos ouvindo? Algum recado, alguma mensagem? Tem uma frase... Onde te encontrar. Onde me encontrar, no TikTok, no LinkedIn. Todos esses... nos podcasts, tem alguns, vou jogar meu nome. Tem uma frase que um dos meus investidores anjos me falou quando eu comecei a empreender, lá atrás, antes dele ser anjo. Ele falou, Guta, ninguém sabe o que tá fazendo. E, cara, foi o melhor conselho que eu já recebi, porque ninguém sabe o que tá fazendo. Tá todo mundo aprendendo o tempo todo. Quem quer, né? Que tem sede de aprendizado. Eu também não sei o que eu tô fazendo, sabe? Então, assim, eu acho que essa é uma frase que ela acalma. Não se culpe. Mulheres, sabe? Tipo, eu acho que outra coisa, assim, também, essa coisa da injustiça, ela me pega muito, né? Qual é o teu signo? Áries. Tá explicado. Tem uma parte de signo aí que eu acho que... eu tenho... Ele vai ficando pior, mas eu vou falar os outros... as outras partes do signo. E... eu ficava muito indignada, assim. Esses fundos de investimento, eles não entendem mulher, né? Eu acho que quando a gente entra nesse espaço de o mundo está errado, cara, fudeu, porque você não vai consertar o mundo, assim. Então, eu acho que a melhor postura mas é isso. Como que eu posso fazer diferente? A realidade está dada, sabe? Então, eu acho que esse pragmatismo que a gente tem com os negócios, a gente tem que olhar para as injustiças também dessa forma. Quando o investidor olha para você, ele não acha que a tua empresa vai ser tão grande, porque você é mulher. Isso está no inconsciente dele. Ele, por mais que ele não queira, é isso que ele pensa. O que você vai fazer com essa informação? Não se colocar nesse lugar de vítima, de vitimismo, né? Eu acho que não é nem vítima, não deixar isso virar uma coisa emocional, passional, entendeu? E até usa isso a seu favor, né? Sabendo que ele vai... talvez te fazer perguntas que não sejam tão promotoras, de que forma que você traz dados, que você se posiciona, que você traz para mudar essa visão ou uma imagem, como se deixar ele dominar a reunião, né? De que forma que você é protagonista, que você traz todas essas informações. Eu acho que a maioria das pessoas não quer ser preconceituosa e não quer ter viés. A maioria das pessoas não quer. Só que a gente foi educado desse jeito. Então, assim, saber que todo mundo tá bem intencionado ajuda também, em geral. Tem uns babacas, mas sempre tem, com certeza. Muito bom. Não, eu queria acabou com essa frase, tem uns babacas. Que merda. Bom, mas contigo tem que ser diferente. Você foge dos padrões. Exato. Foi um grande prazer ter você aqui. Gente, adorei sensacional, também. incrível. Nem vi o tempo Super passar, obrigada, né? nem acabou, eu. Né? Obrigada, pessoal. Obrigada, até a próxima. pessoal. Boa noite.